Seja bem-vinda, minha tia. Tenha um bom dia, cheio desse fruto do Espírito chamado de paz. Glória a Deus. Miguel, seja bem-vindo. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. Marcos, Camila, sejam bem-vindos. Um bom dia para cada um, cheio da graça do Senhor. Glória a Deus. De cada um, esperando o pessoal entrar. Lurdinha, seja bem-vinda, Dona Diva, que Deus abençoe, um bom dia para cada um de vocês, que nós estamos mais um dia. Glória a Deus, graça e paz a todos, amém. É disso que nós precisamos, dessa graça, dessa paz. Embora as circunstâncias possam ser adversas, fora pode estar um caos, dentro de nós não. Não pode. Precisamos buscar esse reforço do alto. Estudamos ontem na escola bíblica essa graça que nos capacita a prosseguir. Hoje é dia 11 de maio. Na minha lista não consta aniversariantes. Aniversariantes é amanhã. Amanhã é aniversário de Everaldo. Ontem eu tive o prazer de receber lá na Efraim a Alexandra e a professora. Ela entra sempre como professora Juscelia. Eu não a conhecia pessoalmente, a conheci. Fiquei muito feliz de vê-la. Glória, Juscelia não, Josélia. Não, aliás, é Juscelia mesmo. Josélia é outra pessoa, Juscelia. Juscelia, tá procurando o nome dela, que eu já escrevi o nome dela aqui. Que aqui tem Josélia, mas o nome dela é Juscelia. Josélia acho que é outra pessoa. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra, vamos orar. Precisamos falar com o Papai do Céu. Hoje eu tenho um dia cheio. Mas que o Senhor nos capacite. Temos mais uma bebezinha que já nasceu, Helena. Mônica, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Mônica. Estou feliz com o nascimento de Helena, que a gente vem orando. Mais uma Helena. E ontem a Helena nasceu, Helena de Tati e Romário. E fiquei muito feliz, foi um parto normal, parto natural. Glória a Deus. Então, ontem que não tínhamos aniversariante na lista, passamos a ter, dia 10 de maio, aniversário de Helena. Vai ser aniversário de Helena agora. Já temos Helena aqui. Vou apagar que eu tinha colocado um tracinho, como não tendo aniversariantes. Agora nós temos
Helena. Helena de Tatiane. Hoje ela faz um aninho de um dia de nascida. Glória a Deus, vamos continuar orando por Tati, né, nessa missão de educar, de criar a Helena, que Deus dê sabedoria a Tati, dê sabedoria a Romário para conduzir. Glória a Deus, né, tia? Ficamos felizes. Ela ontem foi um parto relativamente rápido, viu? Primeiro filho, às vezes leva mais tempo. Ela mandou uma mensagem, eu acho que era por volta de 10 horas. À noite ela já tinha parido. Mônica pede oração por uma gestante de 7 meses. Está com a trompa na frente. O nome dela é Camila. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos orar que Papai do Céu sabe. Não é? Vamos orar por essa gestante. Já temos uma gestante aqui chamada Camila. Essa é outra Camila. Então vamos orar. Gilmara, Deus abençoe o seu dia, seja bem-vinda. Noêmia também, seja bem-vinda. Que Deus abençoe o seu dia. Amém, Alane. Alane, seja bem-vinda também. Uma semana abençoada para nós, com certeza. Que o Senhor nos conceda. Parece que dia 8 foi aniversário de Késia Fernandes, pelo que Esdras me falou. Depois eu vou checar essa informação. Késia Fernandes é a filha do pastor Ismael Fernandes. Késia é missionária na África. É uma menina muito querida. Eu lembro que no dia nós estávamos na maior angústia, né, da morte de Doni. Ela entrou aqui nessa live, cantou pra gente, pra minha alma foi uma bênção. Gosto muito dessa menina, Késia Fernandes. Então hoje vamos agradecer a Deus pelo nascimento de Helena. Estamos muito felizes com essa bênção. E vamos orar por essa mãe, essa gestante, também chamada de Camila, mas é outra Camila, não é a Camila que a gente tem orado, não. Essa Camila é um pedido de Mônica. Está com 7 meses de gestação e parece que a posição do bebê e as trompas, eu não entendi muito bem o que está acontecendo, mas vamos orar que Deus sabe. É porque o neném está na frente, mas a trompa é fora do útero, então o bebê está dentro do útero. Então, eu não sei bem, mas não importa. O importante é que é para orar por ela, né? Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. O neto de Mônica está muito gripado. Deixa eu anotar aqui as coisas, senão eu vou perder a sequência. Então, vamos orar. Camila, essa gestante de 7 meses, e o neto de Mônica está muito gripado.
A gente sabe que tá com algum problema na gestação. E Deus sabe qual é o problema e vamos colocar nas mãos de Deus. Lançar sobre ele essa questão, essa preocupação. Deixar nas mãos dele, pedir a ele que dê sabedoria à equipe, se tiver algo a ser feito. Vera Braz, seja bem-vinda. João Marcos, que Deus abençoe seu dia. Tô tentando ver os pedidos, Gilda. Tô olhando de um em um. Lurdinha pede oração. Ah, não é de Mônica não, é de Lurdinha. Não é o neto de Mônica não, é Luca. Eu tô trocando as bolas. Obrigada, Gilda, pela ajuda. Na verdade, é o neto de Lurdinha, é Luca, né, Lurdinha? Está gripado. Por que tantas idas à emergência? Luca, então ele está gripado. Vamos orar por ele? Para o Senhor dar a cura. Foi para emergência, acho que pelo que eu entendi, 3 vezes. Está muito gripado. Vamos orar. Então é o neto de Lurdinha que está gripado. Vilma, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe seu dia. Shirley também. Amém, amém, amém. Lurdinha falou que sim, que é Luca. Então vamos orar por Luca. Su, seja bem-vinda. Vamos orar por Luca, vamos orar pela bebê dia 29 de março. Nani já teve bebê dia 3 de maio. E agora a nossa querida Tati já teve Helena no dia 10 de maio. Olha que coisa linda. O presente que Tati ganhou foi o nascimento da bebê dela. Sexta-feira ela estava lá comemorando o dia das mães. Domingo a bebezinha dela estava nascendo. Graças a Deus, foi uma gestação maravilhosa. Uma bebê linda, nasceu bem. Eu não sei o peso, depois eu vou saber dela. Mas a aparência de uma bebezinha num peso bom. Num peso normal. Ela botou a foto lá pra gente ver. A Dai botou no grupo de mulheres, ela mandou no meu privado. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, uma palavra rápida. Mas que a gente olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a ótica do céu seja nossa. Que nós possamos enxergar como Jesus enxergou as situações. Que hoje nós tenhamos a visão de reino. Amém? Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos enxergar como Jesus. Que nós sejamos cópias de Jesus. O nosso modelo de comportamento é o Senhor. Ana, seja bem-vinda. Eu estou lendo aqui o livro de Josué. Conversa de Josué e Caleb é muito linda, porque foram 2 pessoas que tiveram a visão de fé. É Tati, que mora no Alto de Ondina. É Tati mesmo, Tatiane, que é a esposa de Romário. Ela teve o bebê Helena ontem e a gente está celebrando. A Alexandra ontem foi lá nos cultuar o Senhor conosco, né? Ficamos muito felizes. Muito bom quando eu vejo o pessoal da live pessoalmente.
Eu fico muito feliz. Fátima, seja bem-vinda. Deus abençoe seu dia. No evento da federação eu conheci Fátima. Foi uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Lígia, seja bem-vinda. Então, vamos ver aqui, que está em Josué. A palavra de Caleb que eu achei muito interessante. Ele diz: vamos começar para vocês. Capítulo 14 de Josué. Olha o que a Bíblia diz. Lívia, Deus abençoe seu dia. Seja bem-vinda. A Bíblia diz, no versículo 6 do capítulo 14: então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, acerca de mim e de ti. Marcinha, seja bem-vinda. Tô sentindo falta de Roseni, não a vi entrar. Ela sempre entra. Minha tia que fica ligada, ela entrou aí, minha tia, e eu não vi. Amém, Noêmia. Que Deus abençoe sim o nosso dia. Lívia, seja bem-vinda. Deus te dê um bom dia. E aí, Caleb disse, comecei do capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, Caleb disse, como declarou nestes 45 anos. Verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Deus deu uma palavra a Josué e Caleb. Caleb tinha 40 anos. Já tinha se passado 45 anos. Dilma, seja bem-vinda. Tenha um bom dia. Lívia, que Deus abençoe também o seu dia. Não entrou não, né, minha tia? Certo. Deus prometeu a Josué. Caleb fala para Josué que ele manteve a integridade do coração dele, conforme a integridade. Com integridade o Senhor. Eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E ele disse que 45 anos tinha se passado. Deus o tinha mantido vivo. O versículo 11 ele diz: como ainda sou tão forte nestes dias, como eu era no dia em que Moisés me enviou,
Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, da qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. Eu acho linda essa história. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Mas algumas questões são interessantes. Se Calebe ficasse calado o tempo todo, não tomasse posse daquilo que era dele de direito, porque Deus tinha dito a Moisés. Então a palavra de Deus é verdade, falou, se cumpre. Mas aí Calebe foi a Josué e disse: olhe, há 45 anos atrás, Moisés falou. E aí ele disse: eu tenho 85 anos, mas ainda tenho o mesmo vigor que eu tinha aos 40 anos. Vou lá. E o Senhor sendo comigo, eu vou vencer. Então, o permanecer de Calebe é que eu quero comentar com vocês. Porque às vezes ao longo do caminho as pessoas vão mudando, mas vão mudando, não se tornando pessoas melhores. Vão deixando que determinadas circunstâncias abalem a sua fé. Ou lhe transforme numa pessoa doente emocionalmente, pessoa que é transformada a sua identidade pelas coisas que viveu, mas esquecendo de quem realmente é em Deus. E Calebe não deixou que isso acontecesse. Calebe, 45 anos depois, tinha a mesma visão que tinha aos 40 anos. Então, com 85, ele estava com a mesma integridade, confiança no Senhor. Tem gente que para de orar pela família, que para de ter um sonho, por conta de situações, por conta da demora. Calebe levou 45 anos e ele disse: olha, estou com o mesmo vigor, a mesma disposição. Moisés me abençoou. Você lembra que nós dois tivemos uma visão diferente? Você lembra que os 10 homens fizeram com que o povo desfalecesse? Então, Calebe parece que estava vivendo com o mesmo perfil. Parece não, eu enxergo a mesma disposição, a mesma segurança que ele tinha aos 40 anos. Isso eu acho muito importante. Então, vamos sim aprender com Calebe. Hebreus diz: nós não somos dos que desfalecem para a perdição. Nós somos dos que confiam, daqueles que permanecem para a salvação. Eu acho que esse versículo foi tema de alguma coisa na igreja, eu nem lembro. Mas esse versículo é tremendo. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aqui está usando o antônimo de recuar, crer. Ou seja, se você crê, você não recua. Quem recua é quem desfalece, é quem perde a esperança, é quem perde a fé. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Glória a Deus. Calebe foi daquele que permaneceu, vendo a mesma visão de Calebe aos 40 anos, foi aos 85 anos.
Ele não desfaleceu, ele não disse, agora com 85 anos eu não quero mais saber de nada. Ele não falou isso. Ele disse, olha, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha aos 40 anos. E ele foi lá dizer, olha, Moisés disse que a terra seria nossa, né? Que nós entraríamos lá. E aí ele tomou posse daquilo que era dele. No mundo espiritual já era dele. Aí minha tia disse, eu já tenho 84 anos, ô glória. Exatamente, tem pessoas que dizem, eu não dou mais para isso. Claro que nem todo mundo está como Caleb, né? Caleb disse que tinha o mesmo vigor para ir à guerra e peletear pela cidade. Mas a visão, Deus pode mudar a forma de usar, mas Deus continua usando a pessoa. Deus continua sendo Deus da pessoa. E não pode simplesmente desfalecer. Não pode desistir. E se Deus prometeu, Ele garante. Aí a gente tem muitas lições para aprender através dessa vida de Caleb. Essa permanência e esse não desfalecer, esse permanecer, que sirva para nós. Versículo 12, eu quero deixar para vocês. Capítulo 14, versículo 12. Ele disse, agora dá-me. É muito interessante essa postura de Caleb. Agora, portanto, dá-me este monte, da qual o Senhor falou naquele dia. Pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Olha o problemão. Tinha gente que com isso ia desfalecer, mas olha o que ele diz. Olha o que ele fala. Ele diz, eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor, ou seja, se for tudo isso, o Senhor estará comigo. E eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Ponto final. Minha tia, a senhora é um ano mais nova do que meu pai. Meu pai tem 87, a senhora tem 86. Em outubro a senhora faz 87. Em julho meu pai faz... Meu pai tem 87. Em julho ele faz 88. E a senhora em outubro faz 87. É assim. Minha tia tá dizendo que esqueceu da idade certa. Minha tia, depois de um tempo, a gente já vai esquecendo mesmo, mas faz parte. Importante que a senhora está aí, ó, firme e forte. Ju, seja bem-vinda. Então, eu deixo para vocês Josué 14, 12. Caleb foi, tomou posse, pleiteou com tranquilidade, sem brigar. Mas ele tomou posse daquilo que era dele. Aí ele disse, dá-me este monte. E ele continuou do mesmo jeito, com a mesma visão, confiando do mesmo jeito. Isso de Josué, esse permanecer, uma palavra que eu e Ju gostamos, né, Ju? Permanecer. Continuar, não desistir. A gente precisa continuar firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Essa palavra é muito preciosa. Não fique igual a onda do mar, não, tá? Porque isso desagrada ao Senhor. Beré, minha linda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe seu dia. Ontem sentimos falta de algumas pessoas, porque Dia das Mães, né? Muita gente fica em casa, vai pra casa de familiar. E aí a gente sente falta, porque na sexta-feira geralmente é o culto Dia das Mães. Mas no domingo muitos não vão. Mas glória a Deus, fiquemos com essa lição de Caleb. Agora vamos orar. O permanecer, o não mudar. As mudanças que nós precisamos fazer são as mudanças de sermos lapidados pelo Senhor,
forjados, transformados em pessoas mais confiantes, em pessoas a apresentação das crianças. Ontem, a senhora fala na sexta, né, minha tia? Porque ontem não teve apresentação das crianças. Deve estar falando da sexta-feira. Dani, seja bem-vinda. Que Deus abençoe seu dia. Vamos aprender com Caleb. O Senhor falou, ele garante. Não deixe que o tempo vá lhe fazendo desfalecer. Como Hebreus diz, nós não somos dos que recuam. Nós somos dos que creem. Ah, sim, minha tia, a senhora olhou no Instagram. No Instagram foi colocado o evento de sexta-feira. Entendi, minha tia. Glória a Deus. Então, não deixe que as circunstâncias vá ferindo você e você vá ficando pessoa ferida. Pessoa que perde a forma, muda a forma de enxergar as circunstâncias. Que nós mudemos a forma para ter a visão de reino. Mas não o contrário, porque Caleb tinha a visão de uma pessoa de Deus, alguém que, segundo ele mesmo disse, a integridade com o Senhor. Então ele olhou as dificuldades, mas ele sabia que o Senhor, prometendo, o Senhor garantiria. E depois de 45 anos, aos 85 anos, o que Moisés disse a ele ainda não havia se cumprido. E ele estava dizendo o quê? Ah, já foi. Já sou uma pessoa idosa, não vou mais conseguir. Ele disse para Josué, olha, como eu estava aos 40 anos, eu estou agora aos 85 anos. E se Deus assim o quiser, aliás, não, ele disse, se lá na terra ainda estiver com as dificuldades que tinha há 40 anos atrás, o Senhor, ele vai me fazer entrar. Não foi se o Senhor quiser, não. Ele tinha certeza que o Senhor queria. Então, a posição de Caleb continuava uma posição de alguém que cria. Muito linda. Dá-me este monte, da qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Aí ele diz, se assim for, ou seja, se ainda estiver desse jeito, que jeito? Essa cidade nessa situação, havia os anaquins e as cidades eram grandes e fortificadas. Ou seja, se ainda estiver assim, o Senhor estará comigo. Ele não colocou se o Senhor estiver comigo, ele disse, o Senhor estará comigo. Ele afirmou. E eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Glória a Deus. Esse posicionamento de Caleb eu achei assim maravilhoso. Maravilhoso. Se fossem os 10 espias, meu Deus, estariam tremendo nas bases. Estaria dizendo, nós somos como gafanhotos. Ai, meu Deus, que a gente não se enxergue como aqueles 10 espias. Se enxergaram como gafanhotos. Ainda diz assim, e eles também nos veem assim. Quem disse a eles que o povo da terra os via assim, eu não sei. Porque o povo da terra não viu que eles eram espias. Porque se vissem, ele tinha se dado mal. A mesma fé de quando foi espiar a terra. Exatamente, Ed. Ele não desfaleceu. 45 anos. A promessa não tinha se cumprido. E ele continuava do mesmo jeito. Ainda foi lá e disse a Caleb, olha, agora você me dê a terra que Moisés disse que seria minha. Independente de como esteja lá, se ainda estiver os anaquins. Anaquins são os gigantes, né?
Se eles estiverem lá, se a cidade for assim fortificada, não tem problema. O Senhor estará comigo e eu vou expulsá-los. Ah, que coisa mais linda. Que o Senhor nos ajude a enxergar por essa ótica. O servo de Eliseu, né, estava apavorado com o exército que ele estava vendo. Aí Eliseu, bem tranquilo, né? Aí Eliseu pediu ao Senhor que fizesse com que o seu servo abrisse os olhos para que ele pudesse enxergar. Quando ele viu no mundo espiritual o que estava acontecendo, ele viu que o exército que estava com ele era muito mais poderoso do que a visão material que ele estava tendo. Só que nós só enxergamos o físico pelos nossos olhos normais. A Ana Helena disse que era determinação. Exatamente, é determinação. Maurício, seja bem-vindo. Então vamos aprender com Caleb. Rose, seja bem-vinda. No dia de hoje vamos aprender com Caleb. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, ok? Olhe pela ótica divina. Não é agir feito um louco. Tem gente que diz assim, a fé dá um passo no escuro. Uma vez Luciano Subirá falou que a fé não é dar um passo no escuro, e eu concordei com ele. Amém, é de amém. O seu só não, de todos nós. A fé não é dar um passo no escuro. Porque não sai fazendo maluquice por aí, adoidado. Não. A fé é você dar um passo enxergando com os olhos espirituais. É o que a Bíblia diz, trazendo à existência aquilo que não existe, mas é de uma forma concreta no mundo espiritual. Porque você não vai... O Senhor vai mostrar para Caleb, por exemplo. Caleb não estava adoidado. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. O Senhor tinha dito, vou dar a terra. É diferente de gente que fica fazendo besteira, porque na cabeça dele achou que tinha que fazer. Caleb parecia um louco, mas ele não era. Quando ele olha e diz, eu vou fazer, parecia que era doido. Né? Humanamente falando, como é que você vai vencer esses gigantes? A cidade é fortificada, tem gigantes. Aí ele, se fosse um homem natural, ele ia fazer lá como os 10 espias. Ah, eu sou como gafanhoto, e eles me olham e me veem como gafanhoto. Então começa a se enxergar com a ótica humana, assim. E gafanhoto vai pro deserto, né? Então eles foram pro deserto. Ana disse que o servo de Eliseu estava seguindo espiritualmente. Precisamos ter fé e confiar mais no Senhor. É isso mesmo. E o que eu vejo é que quando os nossos olhos espirituais vão sendo abertos, aí a gente vai vendo o que as pessoas não estão vendo. Porque a gente enxerga com a ótica. Ah, o servo estava cego espiritualmente. Entende? Ele estava cego, ele não estava conseguindo enxergar. E é isso mesmo que eu estou falando agora, Ana, exatamente. A gente precisa enxergar com a ótica do céu e não com a ótica da terra. Caleb tinha uma palavra. Então, quando foi lá pleitear a terra, ele foi pleitear o que o Senhor tinha dito a ele. Em primeiro lugar, vai entrar na terra. E segundo, Moisés tinha dito qual seria a terra dele. Então ele disse, agora eu quero esse monte. Eu quero essa terra que há 45 anos atrás foi me prometida. E eu estou com o mesmo vigor diante. Estou disposto. Se ainda continuar fortificado como era, se os anaquins estiverem lá desse jeito, se a cidade for fortificada, o Senhor vai me dar. Como? Ele não sabia, mas sabia que o Senhor ia dar. Então, vamos agir desse jeito. Ele não estava feito um louco. Ele tinha uma visão baseada numa determinação do céu. Então ele ia, porque ele já tinha uma promessa. Então que a gente confie nessa promessa.
Tenha um relacionamento com Deus. Para as coisas que tem decisões que não estão escritas na palavra muito clara. Né? Você não tem escrito na palavra para onde você vai hoje, o que você vai fazer hoje. Está escrito lá na Bíblia. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que a gente é guiado pelo Espírito. Amém? Então fica com essa palavra aí, Josué 14:12. Vamos nos inspirar no posicionamento de Caleb. Se o Senhor prometeu, Ele garante. Vamos andar por fé e não por vistas. E a fé não é dar um passo no escuro. É enxergar com os olhos da fé. É ver o que ninguém viu. Como servo de Eliseu. Eliseu estava vendo o que o servo dele não via. Então não é que Eliseu fosse mais corajoso do que todo mundo. Eliseu tinha uma visão que os outros não tiveram. Amém? Então vamos orar e pedir, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. E nós vamos nos posicionar como alguém que quer de fato ter esse relacionamento com o Papai do Céu. Então, Papai, Pai querido, aqui nós estamos, Senhor, para clamar a Ti, Senhor. Esse posicionamento de Caleb, nós queremos ter. Nos ajuda a enxergar, não como pessoas naturais, mas queremos viver o sobrenatural aqui na terra. Vê, Senhor, que as pessoas naturais não enxergam. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Não queremos ser, Pai, pessoas que vacilam, que recuam, que desistem. Não queremos, Senhor. Queremos ser verdadeiramente pessoas que confiam, pessoas que enxergam e que caminham baseado nisso que está vendo, não uma visão louca, deturpada, distorcida, mas com a ótica do céu. É assim que nós queremos enxergar as circunstâncias. É assim, Senhor, que nós queremos te adorar, com visão de reino, com ótica do céu. E eu coloco, Deus, diante de Ti, Pai, toda a vida nossa, todas as nossas decisões, tudo que nós temos a fazer no dia de hoje. Colocamos o dia de hoje diante de Ti, te pedimos, Senhor, nos orienta, nos direciona. Não deixe, Senhor, que sejamos guiados pelas nossas emoções. O coração do homem é enganoso e nós estamos colocando diante de Ti o nosso coração. Reina no nosso coração. Assume o Teu lugar de comando, de governo, porque este é o lugar que só a Ti pertence. E cada um desta live, Senhor, eu coloco diante de Ti, peço a Tua bênção. Pai, ministra nessas vidas. Fala, Senhor, no mais íntimo, aquele incômodo, Senhor, que alguém aí possa ter. Aquele incômodo que muitas vezes não verbaliza para outras pessoas, por constrangimento, ou seja lá por que for. Pai, ministra nessa vida, orienta o que deve ser feito com esse incômodo, o que deve ser feito, Senhor, com essa preocupação que está aí nesse coração. Direciona aonde nós precisamos corresponder ao Espírito Santo. Sabemos que a vida de fé, Pai, é uma vida contínua. Como Tu dissestes, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus viveu assim e nós vamos viver também. Precisamos viver assim, Senhor, da fé, sendo guiados pelo Teu Espírito. Não queremos ser pessoas naturais, queremos ser pessoas, Senhor, que vivem o sobrenatural, ser pessoas espirituais. Pai, porque, Senhor, não queremos andar com a ótica humana vazia, somente olhando, Senhor, com os olhos materiais, mas queremos ver as situações com a ótica do reino. Isso muda tudo, isso transforma a nossa vida
Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a mudar o nosso olhar. Nos dá esse discernimento, abre o nosso entendimento. Aquelas pessoas que ao longo da vida permitiram que situações tocassem o seu coração. Pai, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, se lá na fonte, Pai, se na nascente de um rio houver uma contaminação, todo o rio será contaminado. Senhor, nós precisamos manter o nosso coração limpo, o nosso coração íntegro. Pai, diante, Senhor, da Tua presença, diante, Senhor, da nossa vida aqui. Precisamos viver aqui com essa integridade que Caleb falou, essa confiança que Caleb, Senhor, demonstrou. Depois de 45 anos, ele permanecia como aos 40 anos. E não temia, Senhor, os anaquins, não temia, Pai, a cidade fortificada, porque ele disse, o Senhor estará comigo. Era isso que dava a Caleb essa ousadia, essa certeza. Ah, Senhor, nos ajuda a saber exatamente aquilo que Tu queres, para que nós sejamos como Caleb. Caleb tinha uma palavra, Caleb tinha uma promessa, e ele disse, o Senhor estará comigo. Senhor, ministra na vida de cada um aí com essa certeza absoluta que Caleb tinha, de que eles iam derrotar, de que ele conseguiria tirar os anaquins, ó Senhor, e vencer a fortaleza que era a cidade. Pai, ele não enxergava a dimensão do problema, ele enxergava a dimensão da solução, que era Cristo, que era Deus. Ele disse, o Senhor estará comigo. Ele demonstrou confiança. Nós precisamos, Senhor, dessa ótica. Precisamos, Senhor, desse coração íntegro. Ele disse que preservou a integridade ao Senhor. Nos ajuda, não deixe, Senhor, que a fonte seja contaminada. Pai, que circunstâncias venham, Senhor, contaminar o nosso coração. Porque a Bíblia diz, porque dele procede as saídas da vida. Senhor, que nenhuma pessoa que porventura tenha sido abandonada, que tenha esse sentimento de rejeição, possa enxergar a vida com essa ótica doente, com essa ótica de alguém ferido, de alguém magoado, de alguém, Pai, que construiu no seu interior uma mentira e considerou como verdade. Porque, Senhor, a nossa identidade em Ti precisa estar purificada, limpa. Precisa ser a real que esteja em Ti de verdade. Aquela identidade que nós carregamos precisa ser a que nós temos em Ti. Precisamos nos ver pela Tua ótica, Senhor, e não pela nossa ótica humana, muitas vezes com um coração contaminado. Pai, em nome de Jesus, que na live de hoje o milagre aconteça nessas vidas, de um coração, Pai, liberto. Que essas mentiras, Senhor, possam estar sendo afastadas desses corações. Que haja clareza, Senhor, nessas mentes, nesses corações. Em nome de Jesus eu te peço isso. Traz clareza, Pai, para que cada um possa se enxergar pela ótica do céu, pela ótica divina. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos cada um que aí está. Muito obrigada pelo parto de Tati, Senhor, pelo nascimento de Helena. Ó, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. A vida, Senhor, é um presente Teu. Ó, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sabemos que foi, Senhor, a Tua dádiva, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Capacita Tati, Senhor, ao amamentar esse bebê. Que seja bênção,
que ela receba de Ti, Senhor, o direcionamento, a orientação, em todos os detalhes, Senhor, e que Helena, Pai, possa estar ali tranquila, descansando, Pai, no colo da mamãe, no abrigo do seu lar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa assim, Senhor, a Tua serva e a sua bebê, você também com Romário, capacita Romário, Senhor, nesses dias, nesse período, dessa nova missão, Pai, de estar ali, Pai, dando apoio à sua esposa. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. E guarda eles, Senhor. Livra eles de todo mal. E aqui, Senhor, tem esse pedido para Luca. Luca está muito gripado. Elimina esse vírus, essa inflamação, toda febre, toda infecção, todo mal-estar do corpo de Lucas. Nós te pedimos que haja saúde no corpo de Lucas, Senhor. Em nome de Jesus, expulsamos todo mal daquele corpo. Em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, por essa gestante Camila. Pai, nós não a conhecemos, mas Tu conheces muito bem. Tu sabes exatamente o que está acontecendo. Ela tem 7 meses de gestação. Prepara tudo, Senhor, para que esse bebê nasça a termo, com saúde. Senhor, que tudo que estiver acontecendo de ruim, Tu possas desfazer. Se tem algo que não está normal. Mas, Senhor, assume, Deus, ali o controle e faz o milagre que ela necessita. Ministra também nesse coração, Pai. Não sei se Te conhece, mas que essa gestação traga transformações abençoadoras para a vida de Camila. E, Senhor, esse bebê, nós Te pedimos. E aqui tem todas as outras gestantes que queremos colocar diante de Ti. Te agradecendo, Senhor, por todas essas que já tiveram seus bebês. Nós não vamos nos esquecer de agradecer. Nós não somos, Senhor, como aqueles leprosos que não voltaram para dar glória a Deus. Nós voltamos sim e glorificamos o Teu nome. Sabemos sim que foi bênção Tua o nascimento, Senhor, dessas crianças. E nós continuamos Te pedindo, continua assim, abençoando cada uma dessas crianças. E essas gestantes colocamos nas Tuas mãos. Fernanda, que ainda está com esse bebê ainda no seu ventre. Camila, Paula, Senhor, Jéssica, Paloma, Adriele, Vanessa. Pai, dá a Tua bênção para esse bebê, para essa gestante, aquelas que porventura estejam com problema, como Paloma, Senhor, que estava com diabetes gestacional. Eu não sei, Pai, como está, mas Te pedimos a Tua bênção, Senhor, para Paloma. Pedimos, Senhor, que Tu guardes cada um desses bebês com saúde. Contempla, Senhor, Vanessa, esse bebê tão esperado. Meu Deus, quantos anos ela queria engravidar. Pai, guarda, Senhor, livra esse bebê de todo mal. Abençoa a Vanessa, abençoa essa gestação. Pai, também dá saúde a Camila, saúde a essa tireoide de Camila e cada um, Pai, dessas gestantes e dos seus bebês. Dá sabedoria na educação dessas crianças, Senhor, como nos preocupamos com essas crianças. Essa geração, século 21, tantas influências ruins. Meu Deus, mas que nossas crianças, Senhor, sejam guardadas. Meu Senhor, livra dos homens maus e nos dá a vigilância, Senhor, para proteger nossas crianças, para ser instrumento, Senhor, abençoador dessas crianças. Em nome de Jesus, que elas achem, Senhor, nas suas salinhas kids, nas congregações onde vão, que seja um lugar acolhedor, um lugar seguro. Afasta, Senhor, os homens maus, expulsa do nosso meio, Pai, tudo que queira atrapalhar, Senhor, a vida das nossas crianças. Em nome de Jesus, os lobos sejam expulsos. Em nome de Jesus, que só fiquem as ovelhas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Guarda, livra de todo mal, cada criancinha, cada adolescente
em nome de Jesus. Pai, guarda também nas escolas, Senhor. Ó, Senhor, que os bullying que acontecem não venham adoecer emocionalmente as nossas crianças, mas que elas sejam blindadas por Ti, Pai, em nome de Jesus. E aquelas que porventura, Senhor, já sofreram, Pai, alguma fala inadequada, já ouviu coisas que não deveria ouvir. Se porventura, Senhor, pais ou cuidadores falaram de uma forma nociva, nós oramos por elas. Pedimos, Senhor, dá saúde física, saúde mental e saúde emocional às nossas crianças. Colocamos todos os líderes, Senhor, nas Tuas mãos. Os líderes de ministério, os líderes de congregação, os líderes de departamento, que cada um, Senhor, tenha a sabedoria que precisam para governar o povo, para liderar, Senhor. Colocamos os enfermos também diante de Ti nesta hora. Eu oro pelo meu cunhado Everaldo. Senhor, a saúde dele eu coloco nas Tuas mãos, o seu corpo, todos os seus órgãos. Entra com providência e faz o Teu sobrenatural. Nos surpreende, Deus, com o sobrenatural. Nos surpreende, Pai, com a Tua bênção, com o Teu milagre, em nome de Jesus. O milagre não se explica, se vive. E nós intercedemos por um milagre, Senhor, na vida dele. Também me lembro de Alane, Senhor. Dá também a bênção que a Alane precisa naquele rim. Ó Deus, Tu podes fazer o sobrenatural. Então faz a Tua obra na vida de Alane, Pai, em nome de Jesus. E cada um que está nessa live, se tem alguém triste, angustiado, preocupado, Senhor, eu coloco essa preocupação agora diante de Ti. Ministra nesse coração, tirando todo o peso, Senhor, e dando a leveza do jugo suave de Jesus e do fardo leve. Não queremos carregar com pesos que não nos pertencem, como diz a Tua palavra, deixando todo o embaraço. Corramos a carreira que nos está proposta. Outras traduções diz, deixando todo o peso. Não queremos carregar embaraços, pesos, Senhor, que atrapalham a nossa caminhada, em nome de Jesus. E assim eu oro por cada um que está aí. Como eu sempre te digo, que ninguém entre nessa live em vão, mas que receba de Ti, Senhor, um toque, uma palavra, um consolo. Não, Senhor, de palavras ou minhas ou de quem digite aí na live, mas que o Espírito Santo ministre na vida de cada um que está aí. Em nome de Jesus eu te peço isso, para a glória do Teu nome. Faz o Teu sobrenatural nessas vidas, Senhor. Dá um dia de hoje sem pecar. Meu Deus, não deixe que nós caiamos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de cair em tentação. Nos dá, sim, Senhor, um alerta. Ó, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. E cada um, Pai, eu coloco o boutique das delícias diante de Ti. Queremos, Senhor, que seja abençoado para que possa abençoar vidas. E cada um dos Teus servos, eu te peço isso. Cumpre o Teu propósito na vida de cada um. Todos esses pedidos que tem aqui na lista, como o pastor Geraldo. Senhor, faz aquele sobrenatural que cada um precisa. Olha, Senhor, para esse caderno. Folheia cada um. Ó, Senhor, Tu és onisciente, Pai. Tu já sabes cada nome que está aqui. E nós te pedimos a Tua bênção para cada um, em nome de Jesus. Aquele toque que cada um precisa. Basta uma palavra, Senhor. Como aquele homem creu. Ele disse, basta uma palavra. E foi uma palavra que sarou o doente. E em nome de Jesus nós te pedimos também por todos os casais. Pai, faz uma obra, Pai, na vida dos casais, de transformação, de restauração de lares. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ter mais cuidado para falar menos, para que possamos orar por vocês um pouco mais. Deus abençoe cada um de vocês, que todos tenham um bom dia.